Amém, boa noite, amados irmãos. Chegamos à nossa última aula do estudo bíblico de escatologia. É um tema que não se encerra aqui, porque ele é bastante rico, complexo. Toda vez que nós voltarmos a estudar a escatologia, alguma coisa a gente vai ganhar e vai perceber que o reino de Deus é muito dinâmico. As nações, todas as coisas, né? O que se relaciona com Israel, com a igreja, está em constante progresso, em constante mudanças. Então, nós vamos ver agora o último trecho dispensacional. Então, nós chegamos no capítulo 19. Se você quiser já colocar aí, Lucas. Nós estamos chamando esse última aula de o fim dos tempos. Nós vamos falar muito sobre o milênio. O milênio encerra essa parte dispensacional antes do novo céu e da nova terra. Então, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, aí já faz parte de um outro estudo bíblico. Se o senhor permitir, um dia nós vamos fazer aqui junto com os irmãos. Mas hoje nós queremos falar desse último trecho do plano de Deus. Pode passar, Lucas. E antes de falar do milênio, tem aqui as bodas do Cordeiro, que é um fato bastante relevante. Nós estamos no capítulo 19 de Apocalipse. Nós vamos ver 19 e 20. E aqui no capítulo 19, você sabe que o Cordeiro, ele é o noivo, né? Nosso amado Senhor é o noivo, e a esposa é a igreja, que está hoje se preparando para esse grande casamento que vai acontecer. Bom, não vamos ler todo o capítulo 19 para nós ganharmos tempo. Vamos ler a partir do versículo 7, que fala assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, a igreja é arrebatada aos céus para se casar com o noivo, que é o Cordeiro, né? E metade do versículo 7, cuja noiva, a esposa, a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, essa preparação para o encontro com o noivo, a preparação da noiva, é um fato muito importante, toca profundamente cada um de nós, porque quando nós éramos do mundo, as nossas vestes, como diz lá Isaías, era um trapo de imundície, tá? Nós estávamos praticamente rotos, rasgados, abandonados, mas quando nós somos salvos, nós recebemos uma veste, a veste da salvação. Então, hoje, nós estamos agora sobre essa veste, permitindo que o Espírito Santo possa bordar em nós todo esse ataviamento, todo esse linho, nos fazendo vestir de linho finíssimo. Linho quer dizer é, atos de justiça, tá bom? Para que nós possamos estar preparados para sermos arrebatados, irmos ao encontro do Senhor. Se você pegar o Salmo 45, 13, ele ilustra bem para nós como que é esse ataviamento, esse embelezamento da noiva. Então, deixa eu achar aqui Atos 45, 13. Fala assim: toda formosura é a filha do rei. Essa filha do rei é a igreja, somos nós. No interior do palácio, quando nós formos introduzidos na presença do Senhor, diante do seu trono, tá?
A sua vestidura é recamada de ouro. Lembra que nós recebemos uma veste branca ao sermos salvos? Mas ela vai sendo bordada, recamada de ouro. Ouro é a natureza de Deus. Quanto mais de Deus você tem, mais parecido com Deus você é, e você vai se ataviando. O 14 fala: em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Então, nós seremos conduzidos à presença do Senhor com roupagens bordadas. Às vezes, o trabalhar de Deus em nós não é muito fácil, porque tem que ser bordado essa veste, né? Então, cada experiência que você tem, quando você nega a si mesmo, você toma a cruz, você segue o Senhor, é uma bordadura que é feito, é uma agulha que retira ali as impurezas e deixa a natureza de Deus, tá bom? Em Mateus 22, também de 1 a 14, nós encontramos ali uma parábola que é sobre esse encontro nosso com o Senhor lá nas bodas do Cordeiro. Então, você tem ali o capítulo 22, depois fica para a hora que vocês possam ler, mas eu só quero ler o versículo 11. Entrando, porém, o rei, que é o nosso amado Senhor, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai os pés e as mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso aí vai acontecer porque as bodas do Cordeiro é praticamente junta com o tribunal de Cristo, tá bom? Então, aqueles que estiverem lá e não estiverem com a veste nupcial bordada, ataviada, né, não poderá participar dessa festa, dessas bodas. Passa mais um, Lucas. Voltando lá para o capítulo 19 de Apocalipse, depois que fala das bodas, a gente vê ali do versículo 11 para frente a volta do Senhor, né? Então fala assim, versículo 11, Apocalipse 19, 11. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e seu cavaleiro que chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então esse é o Senhor na sua volta gloriosa, tá? Você sabe que ele vem a primeira vez de uma maneira invisível e arrebata a igreja. Agora, na volta, depois das bodas, o que acontece? Ele vem para, nós já vimos em estudos anteriores, ele vem para derrotar o anticristo, o falso profeta, tá bom? E livrar o povo de Israel, tá bom? Indo um pouco mais para frente, o versículo 17 fala assim: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. Então, nós vimos desde lá de Daniel, que nós estamos estudando, né? O anticristo, o falso profeta vão reunir as nações para irem contra Israel, e o Senhor vai vir pelejar com Israel, e esses reis todos serão aniquilados. E o 19 fala: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela
seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, para você ter uma ideia, o lago de fogo, né, que arde com enxofre, quem vai inaugurar ele é a besta e o falso profeta. Serão jogados lá dentro desse lago de fogo. Pode passar mais um, Lucas. Então, nós já entramos agora no capítulo 20, porque tudo aquilo que aconteceu, essa briga lá, né? Esse poder do anticristo, da besta, do falso profeta, foi de acordo com o poder de Satanás. Agora, o que acontece? Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, Satanás será preso por 1000 anos, né? Ele é a antiga serpente, aquela cobra inicial lá no Jardim do Éden, foi crescendo, crescendo, que ele virou uma grande serpente, né? E agora, depois, quando o Senhor volta, ele prende Satanás, né? 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E o versículo 4 já está falando do tribunal de Cristo. Vi também tronos, e nesse sentado aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então você sabe que todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, tá bom? Não é um tribunal para julgamento, mas é um tribunal para recompensa. Alguns vão reinar no milênio, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e outros, lembra daquele que foi tirado da festa e jogado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Isso vai ser quando passar pelo tribunal de Cristo, que é nessa época da segunda volta do Senhor. Se você pegar aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós vamos ler essa frase do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O que quer dizer isso aí? Não é para receber a salvação, porque salvo uma vez, salvo para sempre. Nós já fomos salvos. O cristão vai passar por esse tribunal para ver se vai receber a recompensa ou vai passar por um período de disciplina, tá bom? Voltando lá em Apocalipse capítulo 20, depois do versículo 4, o versículo 4 ainda, né? Depois que fala do julgamento, fala, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, antes da grande tribulação, que são aqueles 3 anos de perseguição, tem os vencedores, que nós já vimos em cada era da vida da igreja, foram sendo gerados vencedores. E esses daqui são vencedores também, que durante a grande tribulação, eles não adoraram a besta e não aceitaram a marca, nem na fronte e nem na mão. Tá ok? Versículo 5. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Tá bom?
Eles foram mortos durante a grande tribulação e eles são ressuscitados agora na volta do Senhor. O 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqui é um período agora que é o milênio, em que Satanás está preso, então o mal já não vai estar operando na Terra. A Terra, por causa dos eventos, das catástrofes que nós vimos as aulas anteriores, as taças que serão jogadas sobre a terra, lembra? As trombetas, né? Os selos, 7 trombetas, 7 taças. A terra será queimada, 1/3 da parte, 1/3. Então, aqui vai ficar um caos. Por isso que nós não queremos passar a grande tribulação, nós queremos ser arrebatados, glória a Deus, já no início, né? E se morrermos em Cristo, nós seremos ressuscitados. Esse período, aí a Terra vai estar totalmente sofrendo toda a destruição que teve nesse reinado de 3 anos e meio aí do anticristo. Então, o milênio vai ser um período de restauração, de recuperação dessa terra. E quem vai fazer isso? O Senhor vai estar ali no trono em Jerusalém. E os vencedores vão ser aqueles que vão estar administrando. E mais para frente nós vamos falar, né? Os judeus vão estar ensinando a palavra de Deus, tá bom? E vão ter as nações que estarão aí nesse reino. Bom, o que acontece agora? No versículo 7 para frente, fala que quando completar 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão. E ele vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Marchar então pela superfície da terra e sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, durante o milênio, tá certo? A cidade querida, que é Jerusalém, será a capital desse reino de paz. E acampamento dos santos os vencedores que vão estar ali. E o que acontece? Satanás é solto e ele vai instigar Gog e Magog para que possa pelejar contra os santos de Deus. Tá bom? Se você quiser um versículo, quiser pesquisar, não vai dar tempo nem da gente ler aqui, mas você pode ir em Ezequiel, depois anota Ezequiel 38, de 14 a 16. Tá bom? Você vai ver esse Gog e Magog ali. Bom, só vou adiantar que trata-se da Terra do Norte. Então, muitos que fazem estudos de escatologia afirmam que será a Rússia, né? Eu não sei, assim, não posso afirmar isso, porque eu acho que durante o milênio não vai ter mais essas nações, né? Mas vai estar esse povo lá no norte, que Satanás vai instigar e vai despertar neles esse orgulho, não é? Essa maldade. Só que o que acontece? O versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e são atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, já estava lá no lago a besta e o falso profeta, agora o diabo também é jogado lá, com todos esses que se rebelaram contra Deus. Mais uma aí, Lucas. Então, nós chegamos agora no versículo 11, que fala assim, do grande trono branco. Lembra que eu falei para vocês que aquele trono lá, aquele julgamento de Cristo, antes do milênio, é para os cristãos. Quem é cristão passa pelo tribunal de Cristo. E todos nós vamos passar, né? E
agora, depois do milênio, tem o grande trono branco. Tá? O trono branco, naquele trono antes do milênio, é Cristo que está no trono. Mas agora, quem está no trono é o Deus Pai. Então, a maneira de julgamento também é diferente. Fala aqui, ó, 11, né? Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra, os céus, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Eles foram, né, ressuscitados, os mortos. Então, essa é a segunda ressurreição, tá bom? Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades, quer dizer, a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Passa mais uma, Lucas. Então, ali, o grande trono branco é o último ato de Deus aqui, antes de começar. Se você ver o versículo 1 do capítulo 21, fala: vi novo céu, nova terra, tá bom? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, vai ter uma nova era depois do trono branco. Nós estamos parando aqui no trono branco. Eu só quero falar um pouco do milênio, porque Apocalipse fala muito assim, concentrado ali no capítulo 20, né? Mas nós podemos ver, com a ajuda de outros versículos, tá bom? Que o milênio, pelo menos, tem quatro divisões nele, quatro estágios nele, tá bom? O primeiro são os vencedores. Quem são os vencedores? Quem assistiu a aula lá do Filho Varão, se quiser rever depois, vai ver quem são, com mais profundidade, nós tratamos lá, os vencedores. Os vencedores são aqueles que creram no Senhor durante esses 2000 anos de vida da igreja, que tem desde o Pentecostes até a segunda volta de Cristo, tá bom? Então, se a gente for ler Apocalipse capítulo 2, versículo 26 a 27, aqui nós vimos naquela mensagem sobre a história da igreja, né? Cada igreja aqui é gerado um grupo de vencedores. Eu vou pegar só esses versículos aqui para a gente ver o seguinte, o capítulo 2, versículo 26. Mas o período que foi igreja em Éfeso, Esmirna, depois veio o período de Pérgamo, depois veio Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são 7 períodos da igreja, e todos eles, nesses períodos, dentro da igreja, foi gerado vencedores. Então aqui o 26 fala: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, quando você lê na Bíblia, você vai ver ali nas cartas de Paulo muito isso, né? Essa palavra assim, prêmio, a palavra galardão, não é? A palavra coroa, tá bom? Tudo isso está se referindo ao milênio, que é um prêmio àqueles que levaram a vida cristã como ela deve ser, né? Totalmente obediente ao Senhor, debaixo do encabeçar de Cristo, tá bom? Então, nós vamos ter
Estou falando nós que eu já estou procurando pela fé, tá bom? Que todos nós aqui estaremos lá no milênio, reinando com o Senhor. Glória a Deus, né? Então, o vencedor, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter autoridade sobre as nações. As nações, elas continuam, depois que o anticristo for jogado no lago de fogo, e o falso profeta, esse reino milenar, que é um reino messiânico de Cristo aqui nessa terra, o que acontece aqui? As nações vão continuar aqui. Isso nós vimos lá em Mateus 24. Perdão, Mateus 25. Lembra que teve também uma separação entre ovelhas e cabritos, né? As ovelhas foram aquelas pessoas que ajudaram os cristãos, os israelitas, durante a perseguição do anticristo. Então, eles, como prêmio, eles vão para o milênio. E toda essa terra, ela terá que ser restaurada. Então, o vencedor, ele vai ter autoridade sobre as nações. Então, no tribunal de Cristo, você vai receber um prêmio, está me faltando a palavra aqui, uma comissão. Né? Então, vamos supor, nós estamos aqui em Rio Preto. Vamos supor que já estava acontecendo aqui, nós já fomos arrebatados. O que o senhor vai fazer? Não é? Ele vai colocar aqui em Rio Preto alguém para governar, de acordo com seus parâmetros, de acordo com a sua. Então, tem pessoas que vão governar sobre uma cidade, outros vão governar sobre mais de uma cidade, outros vão governar sobre um bairro, outros vão governar sobre uma vila. Não importa. É importante é que a gente esteja recebendo esse prêmio, não é? E o 27 fala: com cetro de ferro a regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Isso quer dizer, vai ter autoridade em nome do Senhor, de cumprir a vontade dele aqui na terra. No capítulo 3, versículo 5, fala: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Né? Então, é alguém que foi salvo, redimido, tá bom? E tem a natureza de Deus. E o versículo 21 de Apocalipse 3 fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então, o trono representa essa autoridade delegada por Deus. Nós vamos ter essa administração de Deus aqui na terra, comandada pelo Senhor. E nós, pela fé, estou proclamando, né? Aleluia, com o corpo ressurreto, com a 1 Coríntios 15 fala, né? Nós não vamos ter limitações com relação ao tempo, à hora, a lugar, tá bom? Então você pode estar aqui em Rio Preto, de repente, sair lá em Jerusalém, sair lá em outro lugar. Aonde o senhor mandar, imediatamente você vai poder estar indo. Nós vamos ter o corpo que o Senhor teve, aquele corpo ressurreto, glorificado, que os discípulos estavam com medo depois da ressurreição, e ele entrou espontaneamente para ter comunhão com ele, depois se ausentou. Então, é um corpo que não vai ter a restrição material. Tá ok? O outro Lucas 19 também ilustra bem o que nós estamos falando aqui, que é sobre a recompensa que o Senhor vai dar. Porém, vamos ler só do 16 até o 19, que é a parábola das 10 minas, tá bom? Que o Senhor veio e deu 10 para um, 5 para outro, um para o outro, tá? Mas vamos ler só o versículo 16 para frente, fala: compareceu o primeiro e disse: Senhor, isso aqui é quando Cristo voltar diante do tribunal, tá? De Cristo. Compareceu o primeiro e disse:
Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Então, o segredo aqui que é? É ser fiel no pouco que o Senhor te deu. Né? O Senhor te deu um dom, seja fiel. Se o Senhor deu 10, seja fiel. Tá? Porque a recompensa no milênio será ter autoridade sobre a cidade. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. Esse disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Então, o talento que o Senhor te deu, você multiplica ele e você terá recompensa. O 20, veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Então, esse terceiro não quis saber de nada. Ele escondeu num lenço, na terra, tá bom? Então, ali não rendeu nada. Então, no versículo 23, falou, por que o Senhor fala para ele, por que não puseste o meu dinheiro no banco? O banco é a igreja, tá? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. Então, às vezes, irmão, nós temos uma certa dificuldade, entendeu? Nós precisamos dar para os banqueiros. Quem que é os banqueiros? São os irmãos, são quando nós estamos reunidos ali. Você pode funcionar de uma maneira mais normal do que simplesmente vazar, esconder, tá bom? Aí o 22 fala, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro onde não pus, e sei onde eu não semeei, tá bom? Ah, já li, né, o 20, né? Porque não pudeste dinheiro no banco. Então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que os assistiam, tirai desta mina e dai o que tem 10. Ele falou, mas Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro que todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Tá bom? Então, vale a pena, né? Eu queria deixar essa mensagem aqui de encorajamento para cada um de nós aqui. Vale a pena investir no reino de Deus. Vale a pena entregar nossas vidas na mão do Senhor. Vale a pena deixar Cristo trabalhar o seu ser em nós. Porque haverá uma recompensa. Glória a Deus, né? Um outro item que vai ter no milênio, além dos vencedores, dos cristãos vencedores, é o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, o povo terreno, né, de Deus aqui na terra. Deus falou para Abraão, você pode contar as areias aí da praia, né? Abraão falou, não é impossível. Eu falei, então assim será a tua descendência. Então Israel é descendência terrena de Abraão. E Deus falou para Abraão, olha para o céu, você pode contar as estrelas? Ah, também não pode. Então assim será a tua descendência. Então a igreja é a descendência celestial, espiritual de Deus. Israel, de Abraão. Israel é a descendência terrena. Então, assim como os vencedores da igreja desse período todo vai reinar, Israel será os sacerdotes de Deus. Porque Deus tem essa linha de realeza, que fica com os vencedores, e de sacerdócio, que vai ficar com Israel. Então, tem um versículo muito bom em Miqueias, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Falando aí do povo de Israel no milênio, tá? Mas nos últimos dias, que é o milênio, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos.
Fiz minhas besteiras da minha vida. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, a questão de Israel é essa. Durante esse reinado, né, vai cuidar das nações e ensinar o que é a palavra de Deus, o que é o Senhor. Tem também lá Isaías, estou deixando aqui esse versículo 2, de 1 a 5, também o capítulo 11, de 6 a 10, que vai falar mais profundamente sobre o que nós falamos aqui. Eu acho que a gente podia, pelo menos, Isaías 2, de 1 a 5, ler. Isaías 2, de 1 a 5, fala assim: Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, aí, novamente, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, na casa de Jacó, do Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, elas converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Vinde a casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Isaías tem muitos e muitos versículos que falam desse reinado messiânico de Cristo com o povo de Israel aqui, cuidando das pessoas, ensinando. E um terceiro grupo são as nações, esses que vão subir até a casa do Senhor, esses que serão curados, esses que serão protegidos, restaurados durante esse período do milênio. Nós vimos lá em Mateus 25 a parábola dos cabritos e das ovelhas. Acho que não precisamos voltar aqui nesse tema que nós já falamos, né? E também vai haver um período, esses de 1000 anos, de trevas exteriores. O que é essas trevas exteriores? Que Mateus 8, Mateus 22 e Mateus 25 nos falam. Tá? Essas trevas é para os cristãos que não passaram, não foram aprovados no tribunal de Cristo. Então, esse período é um período disciplinar, eles serão disciplinados, porque Deus não tem a nós como filhos bastardos, né, que não corrige. Então, nesse período, por que trevas? Porque vai ter a luz aqui da glória de Deus, desfrutada pelos vencedores, pelos israelitas, que são os remanescentes que serão salvos, né? As nações que estarão aqui, mas aqueles que levaram a vida cristã na flauta, não ouviram os apelos, tá certo? Eles serão disciplinados. Trevas porque não vai ter a luz ali. E tem outro versículo que fala que vai ter ranger de dentes. Ranger de dentes é o arrependimento, né? Que se eu estiver lá, eu vou falar, puxa vida, poderia ter, né, me voltado mais para Deus. Poderia, porque depois, no novo céu, nova terra, todos nós estaremos juntos na nova Jerusalém. Né? Na verdade, seremos a nova Jerusalém. Mas nesse período do milênio, tem os vencedores e tem os cristãos que não foram vencedores,
que serão disciplinados. Lucas, por favor, passe mais uma. Eu quero, né? Essa é o último slide do nosso estudo. Eu fiz aqui tentei fazer, né, um cronograma, tá? Para que pudesse ficar um pouco mais claro aquilo que nós estamos falando. E logo após eu falar sobre esse cronograma aqui, nós vamos abrir aí para perguntas e para compartilhar dos irmãos, né? E talvez alguma coisa que passe aqui, nós podemos voltar a esse tema, tá bom? Então, se você pegar aí da esquerda para a direita, você vai ver que quando explode a grande tribulação, no início tem a ressurreição dos cristãos vencedores que estavam ali no paraíso. Paraíso é para onde vão os mortos que morreram em Cristo, ok? Você tem o Hades. O Hades é um lugar e que para onde vão os mortos. E ele tem duas partes. Ele tem uma parte confortável, uma parte desconfortável. A parte confortável é tratada de paraíso e a desconfortável é chamada de inferno, tá bom? Então, o paraíso é para os salvos, o inferno é para os incrédulos, que não quiseram saber de Deus aqui durante a sua vida aqui na Terra. Então, no começo da grande tribulação, os vencedores que estavam mortos, eles são ressuscitados. E juntamente com os cristãos vencedores vivos, são arrebatados. E aí acontece as bodas do Cordeiro, a festa, o casamento, né? No final aqui na grande tribulação, nós já vimos muita coisa nos estudos anteriores. Na segunda vinda do Senhor, no final da grande tribulação, tem a guerra do Armagedon que nós compartilhamos, tá? E Satanás, ele é preso. Então tem uma flechinha que eu coloquei indo lá para baixo no abismo durante 1000 anos. E a besta e o falso profeta inauguram o lago de fogo. Eles já são jogados imediatamente, uma flecha mais longa aí embaixo. E no tribunal de Cristo, a partir daí começa um milênio, o reino de 1000 anos, que nós já conversamos aqui sobre. Vai ter os vencedores, vai ter Israel restaurado, vai ter as nações, terão as trevas exteriores, tá bom? No final, quando Satanás sai do abismo, no final do milênio, você tem aqui aquela guerra de Gog e Magog, e aí Satanás é jogado para o lago de fogo, que arde com enxofre eternamente. E aí tem o grande trono branco, que aí sim os demais mortos, eles são ressuscitados e ali recebem um julgamento do Pai. Muitos vão para o novo céu, para a nova terra, tá bom? Isso é um outro estudo que nós iremos fazer, porque, não sei se você lembra lá, que tem as folhas da árvore da vida, que é para a cura das nações. Vai ter um novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, tá? E tem as nações que vão para lá. E muitos que não são encontrados no livro da vida, eles são jogados no lago de fogo. Ok? Eu encerro aqui esse estudo, escatologia, e abro agora para que, se tiver alguma pergunta, por favor, ou algum comentário, fiquemos à vontade.